Maravilha, isso. Vamos lá. Aí, começou a gravar. Vou iniciar a gravação aqui também. Aí, começou a gravação aqui também. Bem-vindos a mais uma aula de aplicativos informatizados aqui no seu técnico de recursos humanos híbrido. Muito bem. Pessoal, estou eu aqui, professor Leopoldo, junto com o professor Flávio, e hoje nós vamos para a segunda aula de Excel. Hoje eu estou gravando com o OBS, então esse vídeo que vocês estão vendo provavelmente no YouTube vai ser a gravação do OBS. Estamos também gravando a tela onde eu não estou aparecendo no Teams, tá bom? Mas acredito que a gravação vai ficar boa aqui. Então, na aula passada, na aula 1 de Excel, que já está lá no YouTube, nós aprendemos a abrir o Excel online aqui do Centro Paula Souza. Então, como é que você faz? Na verdade, o link é esse, mas eu estou usando a minha conta pessoal do Hotmail, do Outlook, né? Então, você que não tem a conta @etec, essa parte online aqui você consegue usar tranquilo, porque é só um atalho, né? A diferença vai ser quando você fizer o login com a sua conta da ETEC, tá bom? Que é uma conta gratuita de 1 tera, como se fosse uma conta paga da Microsoft, né? Então vamos lá. Aqui é etec.sp.gov.br. Aqui, então, nesse canto, você escolhe, aqui no vermelho, é para você instalar o Office, a gente viu na aula passada. E aqui, então, vamos abrir o Excel. Então, clicamos aqui e fomos no Excel. Maravilha. Vamos pegar o mesmo arquivo que nós trabalhamos, tá? Como eu já estou logado, tá vendo aqui nessa nuvenzinha aqui em cima? Lá em cima, lá, ó, o meu mouse balançando. Aqui eu já estou logado na minha conta do OneDrive, do meu e-mail, @outlook.com, tá? Então, aqui, esse LM aqui é o meu e-mail não comercial, né? O meu e-mail pessoal. E eu acabei salvando as coisas aqui, eu vou tocar a aula com as coisas salvas aqui. A diferença é que o seu vai ser @etec e o meu é @outlook. Muito bem. O Excel abriu online, a maioria das coisas a gente consegue trabalhar aqui super de boa, e ele mostra as últimas coisas que nós trabalhamos aqui. E aqui, ó, Excel Aula Computador Online, que está aqui em recentes. E eu posso também vir aqui no PIN, ó, e marcar esse PIN, e daí ela vai acabar vindo aqui para o fixado. Mas vamos imaginar que ela não esteja fixada e nem nos recentes. Como que eu abro um arquivo? Então, eu vou descer até lá embaixo, aqui tem mostrar mais, arraste um arquivo e ó, mais no OneDrive. Para eu abrir no meu OneDrive, pessoal. Se você está abrindo do computador, a gente costuma trabalhar com tudo online, porque aí você consegue trabalhar com um arquivo de qualquer lugar do planeta, estando na internet, né? Se você trabalha com algo que está naquele computador, se você vai querer abrir aquele mesmo arquivo do seu telefone, ou de da empresa, ou em algum outro lugar que você precise, você não consegue, porque ele está fixo lá naquele seu computador, no HD daquele seu computador. Então, você pode aqui, ó, também carregar e abrir, caso você esteja com um computador, como é que fala? Olha só, o fundo aqui não está muito transparente, né? E aqui, ó, tudo isso aqui é verdinho. É que ele está tirando o fundo, e o fundo verde, né, do Chroma Key, para aparecer a tela aqui atrás, a cortina que eu tenho aqui atrás é verde. Então, esses verdinhos do Excel todo, aqui em cima, que é um verde também, não é preto, é tudo, como é que fala? É verde, é a mesma cor do Chroma Key, mas enfim, paciência. Entendam que o que é preto aqui é verde. Então, você pode vir aqui em carregar para subir um arquivo que está no seu computador e trazer para a sua nuvem.
Então, olha, eu vou colocar aqui mais no OneDrive, só para a gente fazer o caminho mais longo. E vamos abrir. Hoje, o que veremos? Hoje nós veremos operações básicas, adicionar a função soma e entender a diferença de fórmula e função. E vamos, para praticar isso, fazer um orçamento, uma planilha de orçamento, tá? Vamos treinar a... Como é que fala? Vamos treinar o que a gente já aprendeu na aula passada. Então, olha só, tá lá em meus arquivos, ó, em cima, lá no cantinho lá em cima, tá vendo, ó? Quando eu olho para cima, assim, é porque eu tenho duas telas aqui, né? Daí eu tô olhando a gravação, como é que tá, para ver se meu dedo tá apontando para o lugar certo. Então, olha, aqui eu vou nesse espaço aqui agora, aqui em cima, ó, escolher lista, para enxergar as coisas todas de assim. Aí, muito bem. E como eu não pus em pasta nenhuma, a aula está aqui, ó, solta na raiz do Drive. Então, eu vou clicar nela. Perceba que ela gerou uma guia nova aqui em cima no meu navegador e ele vai abrir a aula 1 que nós tivemos, né, a nossa aula de Excel. Então, nós aprendemos essas coisas na aula passada, vamos pôr ela em prática agora e vamos aprender coisas novas. Vamos lá. Deixa ele terminar de abrir. Eu já tinha criado aqui uma planilha nova, né? É só clicar aqui em mais, ele gera uma planilha nova, né? Então, aqui na primeira planilha, aula 1. A segunda planilha, já vamos bater aqui com o botão direito e vamos renomear essa planilha, vamos chamar ela de aula 2. Ou vou dar um duplo clique. É que ele está meio... Minha máquina é lentinha. Aqui, ó. Renomear. Vamos chamar de aula 2. E aí vamos aprender essas coisas. Então vamos lá. Um orçamento. O que tem num orçamento? Eu vou começar aqui na linha 10. O que tem num orçamento? Quantidade das coisas que a gente compra. A gente tem a descrição das coisas que a gente vai comprar. A gente tem o valor unitário das coisas que a gente vai comprar. E nós temos o valor total das coisas que nós vamos comprar. E aí, como nós aprendemos na aula passada, percebe, né? O valor unitário. O valor unitário, lembrando da aula passada, né? Ele está inteiro escrito na C10. Parecia que o itário estava na D10, mas não está, né? Aí a gente aprendeu na aula passada a fazer essa formatação aqui da tabela. Então, como é que a gente vai fazer isso de uma forma mais fácil agora? A gente seleciona e vamos deixar todos do mesmo tamanho para ficar bonito. Aí, ó, onde tem quantidade e valor, vai ficar tudo do mesmo tamanho. E aí eu clico fora para puxar só essa daqui, para que ela tenha um tamanho diferente. Se você der uma observada aqui embaixo, ó, eu subi um pouquinho, vou dar um zoom. Perceba que eu não estou aumentando o tamanho da letra, eu só estou trazendo a planilha mais perto de nós para trabalhar. E por que eu deixei todo esse espaço aqui em cima? Porque num orçamento, a gente tem que fazer as coisas, por exemplo, nome do cliente, né? A gente tem que escrever ali o nome do cliente. Olha, eu escrevi o OCO com maiúsculo. Como é que eu clico ali? Se eu digitar alguma coisa aqui, vai apagar o nome inteiro. ESC no teclado para sair. Eu vou dar um duplo clique para eu entrar dentro da planilha, da célula. Então, percebe? Para eu mudar algo que está escrito, ou eu venho aqui em cima, clico ali e mudo, ou eu dou um duplo clique na planilha, na célula, para ele entrar dentro da célula. Perceberam? Maravilha. Nome do cliente, telefone.
Pronto. E aí, aqui a gente pode acrescentar o logotipo da empresa, por exemplo, em inserir figura. Inserir imagem. A imagem, ela pode estar no seu computador. Eu vou pegar uma imagem qualquer aqui que tem dentro do Windows, só para a gente... como é que fala? Imagens... Era para ter aqui imagens da... Ó, imagens que tem no Windows. Você vai lá em C2 pontos, Windows, aí tem uma pastinha chamada Web. Nessa pastinha chamada Web tem Wallpaper, e aí você pode vir aqui em Flowers, Windows 10. Eu vou pegar em Flowers e vou pegar uma flor aqui, beleza? Essa pastinha tem em todo o Windows, tá? Então você pode usar, assim, só para isso. Tá vendo? Ele colocou aqui a fotinho. Essa fotinho, vamos imaginar que seja o logotipo da empresa aqui no nosso... Opa! Aqui no nosso exercício. Então, ó, aprendemos a inserir imagem também. E vamos, então, aqui vamos precisar de um espacinho maior para aparecer o nome do cliente, tá vendo? Por causa da linha aqui, ó. Senão a gente ia escrever o nome do cliente e não ia ficar bom. Maravilha. Aprendemos o que também na semana passada? A fazer a formatação do... Como é que chama? Da borda. Então, aqui no início, a gente veio aqui em borda e a gente vai utilizar essa borda aqui, por exemplo. Legal. E agora, vamos vir para a parte que interessa nós aqui agora, que é a soma, a multiplicação e etc. Vou pintar, vou deixar um orçamento pronto com 10 itens. Então, ele vai aqui da linha 11... Na verdade, eu vou pôr 5 para ficar na tela, tá? Para aparecer na tela. Vou fazer um orçamento aqui com 5 itens. Já vou pintar, ó, o cabeçalho aqui. Vou fazer essa parte de cá, ó, colocar ela em negrito. Deixar aqui um fundinho colorido. Muito bem. Então, o que o orçamento faz? Veja só, aprendendo a fazer contas com o Excel. Se você vier na célula e escrever igual, sempre tem que começar com um igual, tá? 10 vezes 45. Olha só, ele já apareceu aqui para a gente o 450. Se você for ali na D11, olha aqui em cima, ó, olha lá. O que tem na célula não é o 450. O que tem na célula é o 10 vezes 45. Ok? Muito bem, mas na célula aparece o resultado porque a gente colocou o igual na frente. Então, ele executa aquilo que nós mandamos. Lembrando que sinal de mais é o sinal de mais, o de menos é o hífen, a multiplicação é o asterístico, eu nunca sei, e a divisão é a barra. E se você for usar potenciação, é o sinal de circunflexo. E o contrário de potenciação, que é a raiz, aí é uma função, que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos usar a função soma, mas é uma função. Então, isso que nós estamos fazendo aqui é colocando uma fórmula, né? 10 vezes 45. Aí, vamos supor que eu venha aqui e coloque, eu vou comprar um mouse, vou comprar 10 mouses, que tem um valor unitário de 45, total 450. E aí eu resolvi comprar 15 mouses. Olha o erro. Não mudou os meus 450. Por quê? Porque eu fiz a fórmula com números. E essa é uma grandeza fantástica do Excel. Você pode fazer as fórmulas com a célula. Lembra da aula passada, célula, o encontro de uma coluna com uma linha. Então, veja,
Se agora, ao invés de eu fazer 10 vezes 45, eu fizer A11 vezes C11, olha só, o local aonde está a quantidade daquela linha vezes o local aonde está como é que chama? O valor unitário daquela linha, e dou um Enter, ele vai calcular para mim. Olha que legal. Então, eu posso, olha lá em cima, ó, como é que tá. Na minha célula D11, agora eu tenho A11 vezes C11. Se eu vier aqui e voltar, não quero mais 15, quero 10. Ele calcula para mim, porque eu estou utilizando a fórmula através de células. Ok? E isso, como é um orçamento e eu vou usar para vários clientes, eu posso deixar essas fórmulas prontas aqui. Lembra da aula passada? Que esse cantinho aqui da célula, quando você seleciona ela, tá vendo? Tem um cantinho e o mouse muda de formato, fica num sinal de mais fininho. Muito bem. Nesse sinal de mais fininho, se eu pegar ele, apertar com o mouse e arrastar, ele vai copiar aquela fórmula para mim. Ah, mas professor, está dando tudo zero. Lógico, por que está dando zero? Porque não tem nada aqui na frente multiplicando. E olha que inteligente que o Excel é. Veja só, aqui era o A11 vezes C11, lembra? Olha lá, ó. Na linha de baixo, olha só, mexi lá com o teclado, ó, A12 vezes C12, A13 vezes C13, A14 vezes C14. Como eu arrastei para baixo, ele entendeu que eu quero manter as mesmas colunas, mas as linhas eu quero que ele mude. Olha que legal. Então, se nesse orçamento, por exemplo, ele estiver em branco, vai estar tudo zerado. Mas, se eu tiver, eu abro esse orçamento e vou fazer o orçamento para um cliente. Eu vou lá em cima, né, igual tem aqui, ponho o nome do cliente, ponho o telefone dele, e aí eu venho aqui, o cara vai querer 10 mouses, custa 25 cada um, aí ele vai querer 450 monitor, ele vai querer 2 monitores, aí ele vai querer também, sei lá, uma cadeira de jogo, aquelas cadeiras chique de jogo, sei lá, 350 conto, não sei se é isso. Olha que legal, tá pronto o meu orçamento. Ele já vai dando o valor total de cada um. Olha que joia. Agora, o que está faltando para eu entregar esse orçamento para o meu cliente? O quanto ele vai pagar no final. Olha só, e aí eu vou dar o conceito de diferenciação para vocês de célula, de fórmula e função, tá bom? Então, o que aprendemos até agora? De revisão, escrever nas células, mudar o tamanho da linha e coluna, fazer o contorno, tudo isso a gente aprendeu aula passada. Nessa aula, a gente aprendeu pintar essa parte aqui, ó, que a gente pintou de laranja, e vamos pintar essa aqui também, ó, é aqui no baldinho, tá certo? E aprendemos também a inserir imagem. Maravilha. Por que não está aparecendo a linha preta aqui, ó? Porque a palavra clientes acho que está ultrapassando o espaço aqui. Eu vou vir aqui, ó, entre uma célula e outra que muda o mouse e vou empurrar um pouquinho para frente, ó. Agora a palavra veio inteira e aí apareceu a linha, tá vendo? Muito bem. Então, o chroma key tá muito ruim, né? Tá deixando tudo preto. Deixa eu ver se eu desligo esse filtro de chroma para essa aula e depois a gente vê o que dá para
para fazer. Deixa eu ver se eu tiro esse... Pronto, tirei. Fechar, pronto. Agora eu fico aqui, mas aqui era para ter voltado tudo. Se está sem o filtro, né? Não era para estar preto a imagem se eu não estou usando o filtro, né? Vai entender. Vamos torcer para uma hora ele funcionar. Vamos lá. Se ele não voltar, aí paciência. Então, vamos aqui, ó. E aí aprendemos coisa nova, então. Pintar, inserir imagem, que é na guia inserir. E aí tem aqui o botão de imagem. Vamos voltar para a guia início. E aí aprendemos, então, a fazer a fórmula com números e aprendemos a fazer a fórmula com células. O que é muito bom, porque você já deixa a fórmula pronta e depois você apenas usa. A planilha preenche e ela faz a conta. Então, isso é o que aprendemos até agora. Vamos aprender agora a fazer, então, a fórmula da soma. Eu posso, só lembrando, fazer mais igual, né? 250 mais 900 mais 350, enter, ele fez a soma. Mas lembra, se a pessoa comprar aqui, sei lá, mais um de 10 reais, ah lá, não acrescentou esses 10 reais lá. Aqui acrescentou. Por quê? Porque aqui eu fiz o cálculo, eu fiz a fórmula com célula e não com número. Então, veja, é mais interessante eu usar a célula aqui, ó, igual. Aí eu estou usando a setinha para cima, ó, e ele vai escrevendo a célula para mim, ó. Esse mais esse mais esse mais esse. E veja só, eu vou deixar pronto esses que estão com zero também na soma. Por quê? Porque se um dia a pessoa comprar duas coisas a mais, ele já somará para mim. Ok? Maravilha lá. Agora deu. Se ele desistir do mousepad, eu venho aqui, apago o mousepad e ele já ajusta o cálculo para mim. Veja que assim nós usamos aqui, olha aqui em cima, né, como é que ficou. Nós usamos aqui fórmula. Um mais o outro, mais o outro, mais o outro. Imagina se fosse uma planilha com 500 linhas. Você ia ter que pegar linha por linha, mais, clica na outra linha, mais, clica na outra linha, mais, clica na outra linha. Você ia morrer louco. Para isso existem algumas funções. Então vamos apagar a fórmula, porque neste caso aqui, o ideal seria a função. E a função que nós utilizaremos aqui, como a gente quer somar, é a função soma. Como que a gente insere uma função? Então, a diferença de fórmula e função é que a fórmula, você cria o cálculo com os pedaços que você quer. A função, ela faz o cálculo para você. Você determina quais as células que você quer e ele faz aquela função específica a qual ela está predestinada, a qual ela foi criada para. Então, veja, a gente clica na célula que a gente quer, a gente vai lá na barra de nome e clica nesse botãozinho de FX, né, de fazer uma função X, né, de iniciar uma função. Clicamos lá. E aí aparece essa janelinha de criar função. Aqui vem as comumente usadas, mas você pode vir aqui e escolher todas, financeira, de data, enfim. A que a gente quer, que é soma, já está na comumente usada, ela já está aqui, então eu vou clicar nela e vou dar um OK. Olha só, ela está perguntando, você quer somar o quê? Perceba que começou com o sinal de igual, sempre começa com o sinal de igual. O nome da função, nesse caso, é soma.
abre um parênteses. E o que você colocar dentro dos parênteses é o que ela somará. Então, eu vou selecionar aqui, ó. Eu quero que ele some tudo isso aqui, ó. E vou fechar o parênteses. Na mão mesmo, né? Shift 0. Percebe como é que ficou? Ele vai somar da D11 até a D16. E anote isso aí no seu caderno. Quando você está fazendo uma função, o 2 pontos significa até. E o ponto vírgula significa e. Então, eu quero esse e aquele outro, você vai usar ponto vírgula. E quando você quer um intervalo da D11 até a D16, daí ele vai pegar D12, D13, D14, D15, D16. Aí você usa 2 pontos, tá bom? Então, olha como é que ficou aqui. Soma, abre parênteses, de D11 até D16. Dou um Enter. Olha lá, ele fez a soma. Lembrando, ó, o resultado aparece aqui, mas olha lá na barra, lá em cima, ó. A gente escreveu igual soma, abre parênteses, de D11 até D16. 2 pontos D16, fecha parênteses. Muito bem. E eu vou escrever aqui total do orçamento. E vou formatar para ficar do lado de lá, né? Só para ficar mais bonitinho. Muito bem. O que mais que pode acontecer em um orçamento? Num orçamento, e veja só, nesse caso aqui, eu vou querer só assim, ó. Não vou querer no meio. Por quê? Porque aqui eu não quero linha. Né? Não quero que apareça linha aqui, porque o total é só aquele lado. Mas o que pode acontecer num orçamento? Num orçamento, o cliente pode virar e falar para você, olha, dá para parcelar? Então, vamos escrever aqui, ó, parcelado em 2 pontos. Na B18. E vamos colocar aqui, ó, formatação de parágrafo, aprendendo agora também, jogando para lá. E o que eu quero, então? Eu quero que ele divida para mim numa quantidade X de parcelamento. Então, é o que nós fizemos. Lembra aqui que nós multiplicamos a quantidade pelo valor unitário? Agora a gente vai dividir. Eu posso colocar, então, igual, e isso é fórmula mesmo, não é função. A célula de cima, aonde está o meu total. Lembra que eu falei o que é a divisão mesmo no computador? A barra. E eu vou escolher essa célula aqui, que eu deixei vazia de propósito, para colocar a quantidade pela qual eu quero que divida. Olha só, porque às vezes você pode dividir por 2, por 3, por 4. Isso sem juros, né? Não estamos acrescentando juros aqui. Dá para fazer também com juros, a gente não vai ver. Essa é a atividade que você vai fazer para casa para treinar essas coisas. Uma planilha de orçamento, tá? Eu vou dar o Enter aqui, então. Olha só, deu esse erro. Então, olha só, aqui na célula eu coloquei a D17 dividido pela C18. Olha lá em cima, ó. Mas por que deu div 0? Porque quem passou pelo ensino médio sabe que não existe divisão por zero. Dá erro. É inexistente a conta. Então, ele dá esse erro. Então, aqui sempre tem que ter um número maior do que 0. Se eu não vou dividir, eu ponho em 1. Parcelado por 1, 1.500, dividido por 1, 1.500. E aqui, para ficar mais legal, eu vou colocar a numeração, ele não vai... Como é número, acho que ele não... Ah, jogou para lá. Ó. Parcelado em uma vez. Se o cliente quiser parcelar em 3, parcelado em 3, olha lá. E ele dividiu. Então, veja só aqui como é que é facinho. Você aprendeu hoje a fazer cálculos, fórmulas, utilizando células. E essa é uma das maiores grandezas do Excel. E também aprendeu a inserir função, utilizando aqui esse botão de inserir função lá em cima, ó, o meu mouse balançando, né? Inserir função e aprendeu a colocar a função soma.
Ah, e vamos pintar aqui também, né? Ó, vamos colocar aqui assim e vamos pintar aqui de amarelinho para ficar o nosso orçamento todo igual, né? Total do orçamento, ó, vou fazer aqui, ó, 2 pontos. Tudo bem? Então, o nosso orçamento, hoje o que nós vimos então, e é a atividade que você tem que fazer da aula 2, ok? Algo parecido com isso. Nós aprendemos a inserir imagem, aprendemos a pintar a célula. Na aula passada a gente aprendeu a colocar as bordas e a escrever e a mudar o tamanho das colunas. Aprendemos também a fazer a conta com número ou com célula. Com célula é melhor, tá? O que seria o com número? Vamos supor que você sempre vá parcelar em 3 vezes. Aí você não precisa de um campo aqui para você escrever 3 vezes, né? Para você mudar para 5. Você pode já mandar dividir a D17/3 e digita o número 3, igual a gente digitou, fez o cálculo, né, a fórmula com números no começo da aula, né? Enfim, e aí então você aprendeu a realizar, inserir função e fazer cálculos, fórmulas, né? Cálculos matemáticos utilizando células no Excel. Maravilha. Deixa eu perguntar aqui, deixa eu ver. Aqui na sala tô eu e Flávio só. Flávio, tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo que você queira perguntar para que eu possa utilizar esse finalzinho da aula para esclarecer alguma coisa que eu possa ter deixado com dúvida? Olá, professor Leopoldo, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de parabenizá-lo aí, né, pela explicação, que ficou bastante clara, uma explicação de alto nível, vamos dizer assim, né? E dizer para os nossos internautas, nossos alunos também, que vão acompanhar essa aula, o quanto é importante essa ferramenta e o conhecimento dessa ferramenta no nosso dia a dia, tá? Principalmente no nosso dia a dia profissional, né? Estamos vendo aqui a base, né? O Excel de uma forma mais básica, porém, sabemos que mesmo o básico, muitas pessoas têm muita dificuldade ainda de entender essa ferramenta. Então, acredito eu que esse início foi um início muito interessante, um início muito bom, um início que dá uma base bacana para qualquer pessoa que está iniciando conhecer um pouquinho mais sobre essa ferramenta. Lembrando que esse exercício de um orçamento é um exercício que nós fazemos continuamente, né? Constantemente a gente faz um orçamento pessoal da nossa casa, a gente faz na empresa, a gente faz orçamentos, a gente tem que deixar planilhas prontas. Então, acredito que essa aula ela veio assim de encontro com muitas necessidades, né? Muitas necessidades do nosso dia a dia, e tenho certeza também que os nossos alunos, professor, vão gostar muito de desenvolver essa tarefa, né? E é o que a gente espera, né? Que a gente espera que eles gostem e aprendam também a usar essa ferramenta muito importante que é o Excel. Lembrando que esse é o começo, né? Depois temos aí outras coisas. Daqui, dessa planilha, dá para se derivar, né? Sair planilhas, gráficos, na verdade, né? Ela é uma planilha. Dá para derivar, sair gráficos daqui, que também é muito importante, inclusive para quando vocês forem fazer, estiverem preparando o TCC de vocês. Então, assim, o recado que eu deixo, entendam, estudem e dúvidas, entrem em contato com a gente, porque nós teremos o máximo prazer de poder auxiliá-los nessas tarefas que estamos passando e
colocando, né, essa atividade no YouTube também, deixando disponível no YouTube para que vocês possam ter acesso a qualquer momento, ok? Não só vocês, como outras pessoas também, né? Oi, professor. Aí de YouTube, né? Lembra de deixar o seu like lá, se você quiser, se inscreva lá no canal. Isso. E eu queria colocar mais duas coisas para a gente finalizar essa aula, para ficar mais bonitinho aqui. Aqui é dinheiro, né? Perceba que eu fui com o mouse nesse formato do mouse quadrado e selecionei até aqui. Não vou selecionar tudo, porque o número 5 eu não quero. Então, eu vou selecionar até aqui, aí eu vou apertar o Ctrl do teclado e vou pegar mais essas duas células aqui, ó. E eu vou vir aqui, ó, na formatação de número, tá vendo? Que são essas células, esses botões aqui, ó. E aqui, ó, formato de número. Você viu que apareceu ali o nome desse botão? Ó, quando a gente para o mouse aqui, aparece, ó, formato de número. E eu vou escolher moeda. Na verdade, eu gosto desse aqui, que não é o moeda, que é o vírgula. O que ele faz? Olha o 500, 1500, como é que vai ficar? 1.500. Percebe que isso foi só uma formatação. Não está escrito naquela célula 1.500,00. Né? Está escrito ali naquela célula a função soma. Né? Está escrito nessa célula aqui, ó, a função de multiplicação. Aqui está escrito o valor, ó, 450, mas não está 450,00. Está só 450. Vamos supor que seja 450,70 centavos. Então, eu vou colocar lá 450,70. Eu posso, zero depois da vírgula, não vale nada, né? Então, eu posso botar um monte de zero. E se olhar aqui, ó, ele vai ficar, olha lá em cima. Vai ficar só 470,7. Se fosse 71, ficaria o 1. Mas o zero, depois da vírgula, não conta. E aqui está aparecendo 450,70. Percebe que lá está só 0,7. Por quê? Eu formatei no formato de que tem esse 00. E aqui, ó, tá vendo lá em cima no botãozinho ali, ó, eu posso aumentar a quantidade de casas decimais se eu quiser, ou diminuir. Então, nós aprendemos também aqui para finalizar esse trabalho. Olha só, aqui como é dinheiro, né, como entrou naquele formato de separador de vírgula, ele colocou o zero como tracinho, tá vendo? E se o cliente vier aqui comprar mais alguma coisa de R$ 123,94, né? Comprou 3 coisas dessa. Eu vou escrever aqui, coisas. Olha lá, ele calculou certinho, já fez a soma certinho e já dividiu por 5, ó. Eu vou dividir por 3 agora. Então, perceba, sua atividade, então, é fazer uma planilha como essa, com as multiplicações, utilizando a soma e fazendo a divisão automática, assim, trocando o número do parcelado em. Inserindo imagem e também formatando o número nesse formato das 3 bolinhas, tá? Que é o formato ideal para você. Aqui, ó, separador de vírgula, separador de casas decimais. O formato do botão são 3 zerinhos. Tá bom? Então, com isso, eu vou parar agora aqui a gravação. Qualquer dúvida, entrem em contato conosco, né? Na descrição do vídeo também tem, quem está vendo pelo YouTube, tem ali o meu Linktree, tem o meu celular, tem o e-mail, você pode entrar em contato. E espero que tenha sido útil para você. Queria agradecer também a presença do Flavinho. A gente continua no Teams, Flavinho, mais um pouquinho para a gente se despedir da turma. Mas aqui eu já vou encerrando, beleza? Ok, Leopoldo. Então, vamos lá. Sem problema. Aqui. Interrompendo a gravação, ele está dizendo que está interrompendo, eu acredito que esteja. Vou deixar ele lá interrompendo e vamos nós aqui para o Zoom. Então, Flavinho, como não tem, né, alunos aí na sala agora, se quiser parar a gravação aí
pode parar, né? Porque já acabou. E depois a gente